Glórias ao nome de Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, as irmãs, pastores de todo o Brasil que estão interligados conosco. A nossa aula nesta manhã é sobre a família e o culto ao Senhor. E o texto que nós vamos ler está projetado aqui, Juízes, capítulo 13, verso 1. Diz a palavra do Senhor: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. No nosso estudo nessa manhã, há pouco tempo, nós vimos, muitas das irmãs participaram numa escola dominical, a vida de uma serva de Deus. E é interessante que o texto bíblico, a palavra do Senhor, não fala o nome dela. É a mulher de Manoá, ou a mãe de Sansão. E aí tem um primeiro ensino do Senhor para nós, acerca daquilo que é culto para nós. O culto para nós é a nossa vida. As pessoas às vezes não entendem. Quando nós falamos Maranata, e as pessoas pensam em uma religião. Mas nós falamos que para nós é uma forma de vida. Porque é a fé vivida. E essa serva de Deus, a palavra de Deus não fala no nome dela, mas o Senhor a conhecia muito bem. E na obra do Senhor, esse foi um primeiro ensino do Senhor para nós. Tudo começa assim, nós sabendo que nós não somos nada, mas Ele é tudo. E tudo é para a glória dEle e para louvor dEle. Se não for assim, tudo perde o valor. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Essa serva de Deus, quem era ela? Qual o nome dela? Não importa. Nós vivemos obra assim. Não somos nós. A glória e honra dele. É isso que é obra, é isso que nós chamamos de obra. O homem, muitas vezes, principalmente nos nossos dias, as pessoas estão à procura de um Deus para servir ao homem. Um Deus que siga o homem. Um Deus que faça todo o querer do homem, que faça a vontade do homem. Mas o Deus que nós servimos é Senhor dos senhores, é Rei dos reis, e a nossa alegria é servir a Ele, é dedicarmos a nossa vida a Ele. Como dizia o apóstolo Paulo, é se gastar por este evangelho, é se dar, não para nós aparecermos, mas para que o mundo conheça a glória do nosso Deus. Israel existiu para isso, para que o mundo pudesse ver em Israel, através da vida de Israel, quem era o Deus de Israel. E a nossa vida, nós existimos, e a principal razão da nossa existência é ver o nome de Deus ser glorificado na nossa vida. E a palavra de Deus nos diz que no tempo que essa mulher viveu, os filhos de Israel, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus 40 anos. E a palavra do Senhor diz em Romanos 1:28, e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não. É o mundo que nós vivemos. Nós vivemos aquele tempo que a palavra de Deus nos alerta, tempo dos falsos mestres, tempo de um evangelho morno, tempo de gente indefinida, de homens, mulheres, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, egoístas, sem afeto natural, sem amor.
irreconciliáveis. É o homem dos nossos dias. Mas nós não podemos permitir que nós sejamos esse homem que a palavra de Deus fala. Essas pessoas, nós não queremos ser essas pessoas. E não queremos que os nossos filhos sejam essas pessoas. Que os maridos das irmãs sejam essas pessoas. E a palavra de Deus nos diz que a nossa luta é essa. Nós não somos do mundo. Nós não nos conformamos com este mundo. Mas o culto racional que nós prestamos a Deus, ele vem desse inconformismo, mas de um desejo de conhecer qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Isso não é de hoje. Quantas servas de Deus, às vezes você vê o filho, o marido sendo usado por Deus, mas quantas servas de Deus foram mulheres assim. Ana, como esta mulher, mãe de Sansão. Quem foi Ana? Ela estava buscando o que? Senhor, eu quero um filho. Para que você quer um filho? Senhor, eu quero dar um filho a ti. Eu quero um filho para a glória do teu nome. Qual o tempo que Ana vivia? A palavra do Senhor era escassa, quase não se ouvia. Se conformou. Ela foi buscar ao Senhor para dar ao Senhor. É a posição da serva de Deus. Isabel com João, uma mulher servindo a Deus, e o Senhor mostrando a ela que o que ela estava gerando era para a glória do Senhor. E a criança sendo batizada com o Espírito Santo no ventre dela. O Espírito Santo visitando, e João saltando de alegria no ventre de sua mãe. Servas de Deus, mulheres que entenderam o tempo que elas estavam vivendo. Nós estamos entendendo os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos entendendo que o mundo está se preparando para a vinda do anticristo, mas existe um remanescente fiel que está se preparando para a vinda do Senhor Jesus. Existe uma igreja que está se preparando para a partida, para deixar este mundo. Nós estamos entendendo, isso é uma realidade para nós. Ou quando nós pensamos em evangelho, nós estamos pensando em um Deus para nos servir, em um evangelho para nos trazer diversão para esta vida, um evangelho divertido, ou nós estamos pensando no evangelho que foi o evangelho dessas servas de Deus, uma Ana chorando diante do altar do Senhor. Eu quero, Senhor, mas eu quero a tua glória. Eu quero um filho, não para dar a este mundo, não para viver conforme os filisteus, mas eu quero um filho para ser consagrado a ti. Nós estamos desejando isso no nosso coração. As servas têm isso. Quando você olha para o seu filho, quantos sonhos você tem para ele? Quanto você almeja para a vida do seu filho? Mas você almeja ver nele um servo de Deus, um instrumento de Deus, seu filho, sua filha. Você olha e ora, você clama pelo seu marido, você busca o Senhor nesse sentido. Esse era o coração desta mulher. Próximo texto. Muitas vezes as pessoas, quando pensam em culto, as pessoas pensam numa festa, num show, num espetáculo, né? Eu vou para o culto, mas o culto não é só um momento que nós nos reunimos, mas a palavra de Deus, quando fala do culto, o culto racional é a nossa vida, é o nosso desejo, é um Senhor que conhece o nosso coração, que sonda o nosso coração e conhece os nossos pensamentos. Não é um culto de lábios que nós prestamos a Ele, mas o culto que nós prestamos a Ele é o culto de um coração quebrantado, de um coração contrito, de uma vida aos pés do Senhor. E diz a palavra do Senhor: havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. E aí a palavra do Senhor diz: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher. Irmãos, evangelho para nós não é uma religião que nós abraçamos, não é uma escolha que nós fizemos, mas o Senhor nos escolheu para sermos instrumentos para a glória dele.
E a nossa vida é resultado de uma experiência, de um Deus que nos amou e se revelou a nós. O anjo apareceu a esta mulher. O evangelho que nós estamos vivendo é assim, é resultado de uma experiência com o Senhor. E aí a palavra do Senhor veio a ela: agora pois guarda-te, e não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda. O que é que nós vamos levar para a nossa casa? O que é que as irmãs vão levar para os filhos? Uma teoria? Uma religião que nós vamos passar para eles? Nós queremos levar esposos e filhos. As irmãs têm o desejo de levar, e quantas servas são usadas para isso, para que os filhos e os esposos tenham também uma experiência com Deus. Mas como que isso começa? Começa em você. A bênção que você quer para o seu filho, a bênção que você quer para o seu marido, é a bênção que você vai viver. E Deus nos chamou para a santificação. Como nós lemos aqui, no tempo desta mulher, Israel havia se contaminado com os costumes dos filisteus. Mas esta mulher, quando o anjo apareceu para ela, o anjo a chamou no sentido daquilo que é santificação, que é um chamado para fora. O anjo a chamou para dizer a ela: olha, você vai viver não é como o filisteu vive, não. Você vai dar à luz a um filho. É uma responsabilidade muito grande. O seu chamado é um chamado maravilhoso. E ser mãe é isso. A serva de Deus que é mãe, o coração dela se enche do temor de Deus. Ela está ciente da responsabilidade dela. E ela sabe o que significa o mundo aonde ela vai colocar o filho dela. É a ovelha que vai sair para o meio de lobos. Mas diz a palavra do Senhor a ela, o recado: guarda-te, guarda-te. Então, serva de Deus não vive em conformidade com o mundo. Serva de Deus não vive aprendendo em televisão, em internet. Serva de Deus aprende com o anjo do Senhor. Serva de Deus é mulher de oração. Serva de Deus não vive conforme os costumes deste mundo. Não é o mundo que dita a forma da serva de Deus viver. É o anjo do Senhor. É o Senhor, porque esse anjo do Senhor, vê logo à frente, era o Senhor se revelando a ela. O Senhor Jesus se revelando no Velho Testamento. E a serva de Deus hoje, ela ouve a voz do Senhor. O Senhor, Jesus, ele disse uma palavra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e de maneira alguma ouvirão a voz de estranhos. Que voz nós estamos ouvindo, irmãs? Qual é a voz? A voz do falso mestre? A voz do falso evangelho? A voz do mundo? A voz da televisão? Mulheres nécias, carregadas de pecado, mais amigas dos deleites do que amigas de Deus? É isso? Não. Mulheres como esta mulher, serva de Deus, temente ao Senhor, chorando aos pés do Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Não estão ouvindo voz de estranhos, estão ouvindo a voz do Senhor. O evangelho que o Senhor nos deu, que o Senhor revelou a nós um dia, o que Ele nos ensinou foi isso: ouvirmos a voz do Senhor, buscarmos ao Senhor para aprendermos dele. Agora pois guarda-te, não bebas bebida forte, nem coma coisa imunda. Está se alimentando de quê? A boca fala daquilo que o coração está? O coração está cheio. A mente, você está alimentando sua mente de quê? Diz a palavra do Senhor: as más conversações corrompem os bons costumes. Conversação, qual conversação? Da revista que você lê. Da novela eu não vou falar, porque nem crente vê novela, que dirá serva de Deus. Nós estamos buscando o Senhor e remindo o tempo, porque os dias são maus. É uma igreja que não se mistura, que não se contamina. Por que isso? Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho cuja cabeça não passará navalha.
Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Irmãos, que alegria para uma serva de Deus. Minha serva, você vai santificar a sua vida. O seu filho será santo, mas você também será separada para mim. Você é minha. Já pensaram que coisa gloriosa? A palavra do Senhor diz: o Espírito Santo tem ciúmes de vós. Ele tem ciúmes. O Senhor te comprou por bom preço. Você pertence ao Senhor. Você quer uma bênção na vida do seu filho? O principal que você tem que fazer para ele, irmãos, não existe evangelho anunciado dentro da nossa casa sem nós vivermos evangelho. O pastor Dodge dizia que o lugar mais difícil de viver evangelho é dentro de casa. Atendeu o telefone, o filho atendeu, mamãe está lá. Não estou não. Que exemplo é esse? Diz que eu não estou não. Que exemplo? Um filho passar diante de uma televisão e olhar para uma mãe assistindo um programa, e às vezes eu já vi isso, criança dizendo: isso é oprimido, hein? A criança tendo discernimento e a mãe não tendo discernimento. Isso não é do Senhor não, desliga isso. Mas a palavra do Senhor colocou o evangelho que você vai anunciar ao seu filho, ao seu marido, é resultado daquilo que você está vivendo com o Senhor. Você quer bênção na sua casa? Sê tu uma bênção. Santifica a sua vida. Espera com paciência. Seu marido não é servo de Deus, mas seja você um exemplo. Eu lembro numa igreja que eu fui pastor, 20 anos depois, um marido se convertendo ao Senhor, resistiu ao evangelho de toda forma, tentou tirar a esposa da presença do Senhor de toda maneira, mas ela permaneceu firme. E ele, pouco antes de se converter, ele já dava testemunho por aquilo que ele via na vida da sua esposa. Aquilo foi mostrando a ele a firmeza dela, as experiências dela com Deus. Ele foi conhecendo esta verdade. O menino será nazireu de Deus. Próximo. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, e a sua aparência era a semelhança de um anjo. Tremenda, não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. A mulher foi a seu marido. Irmãos, nós temos servas de Deus que tem um lar completo, tem um lar na presença do Senhor, e ela pode ir ao marido contar do sonho, da visão, da revelação, das experiências, e compartilhar com ele. Mas a serva de Deus é uma mulher equilibrada, independentemente do marido ser convertido ou não, mas ela é uma serva de Deus. O grande exemplo disso é Abigail, né? Ela era casada como um louco, Nabal, o nome dele já dizia, ele era um louco, mas o comportamento dela, esperando no Senhor, esperando no tempo do Senhor, esta serva de Deus, ela foi ao marido. Lar de servos de Deus tem diálogo. A serva de Deus não é uma mulher nécia, não é uma mulher louca, mas é aquilo que o Senhor falou também, falou acerca de Timóteo, né? A fé que habita em ti, mas que habitou na sua avó, que habitou na sua mãe, habitou em Eunice, habitou em Lloyd. A fé habitou e hoje habita em ti. Que coisa maravilhosa quando o que habita no nosso coração, no coração dos filhos, não é uma religião, mas é a fé. A fé que habitou antes e que deixou um exemplo de vida. Essa mulher levou a experiência dela para o marido. O marido dela não conhecia, nunca tinha estado com o Senhor, mas a vida dela era um testemunho. Era uma mulher que tinha uma palavra. A palavra era o quê? Que santificação é essa? Que vida é essa? Por que você vive assim? Eu pertenço ao Senhor. Era a palavra dela, era o que ela tinha para dizer ao marido dela. Eu tive um encontro com o Senhor. Eu tive um encontro. O Senhor mudou a minha vida, mas você não é mais a mesma. Desde esse encontro eu não sou mais a mesma. O Senhor me transformou. Foi isso que ela foi levar para o marido dela. Ela foi levar uma experiência com Deus, um encontro com Deus. Próximo. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora pois não bebas vinho nem bebida forte,
porque a palavra do Senhor dizia a ela: ele será nazireu consagrado a Deus. Irmãos, a nossa vida, a sua vida como serva de Deus, tem que ser uma vida consagrada a Deus. Você quer que o seu filho tenha uma vida consagrada a Deus? Isso tem de ser uma verdade na sua vida. Você consagra a sua e ora ao Senhor para Ele consagrar a vida dele. Próximo. Então Manoá, depois de ver o que Deus fez, depois de ouvir o testemunho e ver a operação de Deus, porque o nazireu é forma de vida, ele tinha um comportamento. O nazireu era diferente. Quando ele olha para a mulher dele e vê que ela era uma mulher consagrada a Deus, ele deseja a mesma bênção. E ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino. Olha o que resultou a experiência desta mulher com o Senhor. Resultou no marido dela dizendo: eu quero esta bênção. Às vezes tem servas de Deus que, ao invés de irem aos pés do Senhor, ao invés de darem testemunho de vidas definidas, eu tenho um pacto, eu fiz um pacto com Deus, mais do que com o marido, mais do que qualquer outra coisa. Eu sou serva de Deus, o Senhor me falou, o Senhor me chamou, o Senhor requereu uma vida nova para mim. E ela muda de vida. Mas às vezes você vê pessoas que pensam que vão conquistar o marido para o Senhor com outros artifícios, com outro tipo de argumento, ou até cedendo em certas coisas. Ela era uma serva definida, mas o marido começou a orar para dizer: Senhor, eu quero essa bênção, eu quero essa bênção que minha esposa está vivendo. Diz a palavra do Senhor: Deus ouviu a voz de Manoá, ouviu a voz dele, ouviu a voz da esposa dele. Como é que estava essa mulher nesse momento? Como é que estava o coração dela? Orando pelo filho, mas orando também pelo marido. Próximo. Apressou-se, pois, a mulher. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz para nós não sermos vagarosos nós não podemos ser vagarosos no cuidado. Ela se apressou, correndo, noticiou o seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim outro dia. Ela correu, ela encontrou novamente com o Senhor. O Senhor falou o coração dela, disse: olha, eu quero te pedir uma bênção, eu quero uma coisa. Eu quero que o meu marido te conheça, Senhor. Eu quero que ele tenha a mesma experiência que eu tive. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. Que coisa maravilhosa é quando o marido pode seguir uma serva de Deus. Quando um filho pode seguir uma serva de Deus. Pode seguir. Por quê? Porque ela está na orientação, ouvindo a voz do Senhor. E ele pode acompanhar esta mulher. Irmãos, isso fala de vida. Você pode seguir o meu exemplo. A palavra do Senhor nos manda anunciar um evangelho assim. Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você pode seguir, seu marido pode te seguir, seu filho pode seguir o seu exemplo de vida. Seu filho seguindo aquilo que Deus tem orientado a você, ele vai ter um encontro com o Senhor. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem lhe disse: és tu o que falaste? Irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus conosco. Nós não servimos a um Deus mudo, não. Nós não estamos andando após ídolos mudos, não. O nosso Deus tem ouvidos e ouve, tem boca e fala, e é Senhor das nossas vidas. E Ele não vem atrás de nós, não. Ele vai adiante de nós, dirigindo, orientando a nossa vida. E levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E o que ele encontrou foi um Deus que fala ao coração do homem. És tu que falaste a esta mulher? E ele respondeu: eu sou o Deus que Moisés encontrou um dia. Moisés, quando encontrou o Senhor: qual é o teu nome? Ele disse: eu sou. Era o Senhor se revelando a ele. E aqui era o Senhor se revelando a essa mulher: quem és tu? Eu sou.
Você que falou, eu sou o Deus, eu sou. Que Deus é esse? É o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Não é um Deus qualquer, não é um Deus feito segundo a razão humana, resultado do pensamento humano, do que eu acho, do que eu penso, mas é um Deus que fala, é o Deus que é Senhor, Criador de todas as coisas. É esse o Deus que essa mulher conheceu, é esse o Deus que o marido conheceu, que o filho dela conheceu. E essa é a nossa luta hoje. Não é uma religião que nós abraçamos. Eu sou da religião. Não, eu amo ao Senhor. O Senhor é o maior amor da nossa vida. É esse que é o chamado de Deus para nós. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Você vai amar o Senhor mais do que Manoá. Você vai amar ao Senhor mais do que Sansão. E o resultado disso, o Senhor te ama. O Senhor te ama. E o Senhor mostrará a sua fidelidade, o seu amor para com você. Mas não é religião, é o grande amor da nossa vida, de um Deus que nós encontramos e aprendemos a amar. Nós não servimos a Ele por medo, não. A fé é isso, nós confiamos nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. É a nossa vida, é vida nas mãos do Senhor, é vida no altar, é confiando nele, é deixando ele dirigir todas as coisas. É um Deus que fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi o que os servos do Senhor aprenderam no passado com suas mães. Samuel pode aprender com Ana. Fala, Senhor, fala porque o Senhor falou à minha mãe. Eu sou fruto de uma experiência que a minha mãe teve com Deus. Então disse Manoá: quando se cumprirem as palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Irmãos, naqueles tempos, dias difíceis, mas os dias que nós estamos vivendo são mais difíceis ainda. Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Vai encontrar fé na terra? E a palavra do Senhor aqui está dizendo a preocupação de um pai, de uma mãe. Qual será o modo de viver do menino? Preocupado qual vai ser o curso que o meu filho vai fazer. O filho vai ser o que no futuro? Tudo certo, é uma preocupação normal. Mas você está preocupado de saber do Senhor qual será o modo de viver. Qual é a forma de vida? Como é que vai ser a vida dele? A vida dele vai ser baseada em eu acho, eu penso, eu entendo. É ouvindo ao Senhor, é no conselho do Senhor, o modo de viver e o serviço também. Meu filho, minha filha vai ser o que na obra do Senhor? O que Deus tem para ela? Deus quer usá-la como? E aqui vem um segredo: envolva o seu filho com a obra do Senhor. Eu estou com peninha do meu filho, não vou levar meu filho na igreja hoje não. Por quê? Não, porque eu coloquei o meu filho na aula de inglês na hora do culto. Amar a Deus sobre todas as coisas. O reino de Deus vai estar em segundo lugar na nossa vida, é isso? Não, buscai primeiro o reino de Deus. O inglês é necessário, o curso que ele for fazer é necessário. Eu botei meu filho na aula de vôlei. Muito bem, leve o seu filho a praticar esporte, não tem nenhum problema. Mas primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. Na hora do culto não, meu filho. É culto ao Senhor. A nossa vida é um culto ao Senhor. Desta forma nós estamos dizendo ao Senhor o quanto nós o amamos, o quanto Ele é importante para nós, o quanto a bênção é importante para nós. Não vou deixar meu filho em casa, porque ele está cansadinho, brincou o dia inteiro. E aí eu me lembro de uma serva de Deus, que eu conheci já idosa e com a família, com muitos filhos. Ela dizia, às vezes eu levava aquele monte de criança para a igreja, dormindo no banco. Ela disse, mas eu sabia, quando o pastor estendia as mãos na bênção apostólica, meus filhos estavam recebendo uma imposição de mãos e recebendo uma bênção. Sabe o que se chama isso, irmãos? Fé. Gente que está colocando a sua confiança em Deus, entregando o seu caminho ao Senhor, está valorizando a bênção. O reino não está em segundo lugar, o reino está em primeiro lugar. Envolva o seu filho com serviço na casa do Senhor. Tem reunião das crianças agora após o culto para ensaiar um louvor. Eu não tenho tempo não. Gaste tempo com seu filho, minha irmã. Gaste tempo com ele.
Isso é importante. Ensine a ele a amar o trabalho na casa do Senhor. Pastor Jonas, eu era jovem, e pastor Jonas chegou na igreja de Vila Velha e deu uma palavra dizendo o seguinte: quem não trabalha, dá trabalho. Isso é uma verdade. Seu filho é jovem, sua filha é criança, envolva com a obra, ensine a trabalhar, a se alegrar em realizar a obra do Senhor, porque o chamado de Deus, estão lembrados quando Deus falou a ela: através do seu filho eu vou dar livramento a Israel. Seu filho e sua filha foram chamados para ser uma bênção, e não é só depois de adulto não, quando criança, o Senhor os chamou para ser uma bênção. É um louvor que eles cantam na casa do Senhor, e o Senhor vai curar, vai libertar. Tem crianças que levantam na igreja para orar, e a gente sente a presença do Senhor de uma forma real, maravilhosa. E durante a oração o Senhor está curando, está salvando. Ame a obra do Senhor e ensine os seus filhos a amar a obra. E envolva os seus filhos com a obra do Senhor. Não faça o contrário não. Mãe dizendo: ah não, eu não tenho tempo. A gente vê mãe assim. Não, esse negócio de também todo dia. Uma mãe dizendo: eu não quero esse negócio, essa pressão em cima do meu filho. Pressão é convidar para participar de um trabalho, é convidar para uma reunião, é perguntar por que não veio, por que estava ausente. As irmãs ficam pressionando: eu quero liberdade. Não são as irmãs não. Tem uma igreja amando o Senhor, tem uma igreja aos pés do Senhor, tem uma igreja se dedicando ao Senhor, tem uma igreja vivendo a fé. Não está fazendo discurso não, está vivendo a fé. E viver a fé é isso que essa mulher viveu, que esse homem viveu e que o filho veio a viver. De tudo que procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, coisa imunda não comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. O que era para ela, é para ele. O que era para a serva de Deus, era orientação para o filho dela também. É a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Às vezes a gente vê pais que não entenderam obra, e olhando para o filho, principalmente na juventude ou na adolescência, quase com pena: coitadinho do meu filho de ser crente. Ele nem experimentou o mundo, ele nem experimentou lá o pecado lá fora. Que entendimento é esse? Que loucura é essa? O mundo está posto no maligno, diz a palavra de Deus. Não tem nada bom no mundo. O mundo vive segundo o príncipe deste mundo, mas nós colocamos Jesus como Rei e Senhor da nossa vida. E a nossa alegria é agradarmos a Ele, é vermos os nossos filhos santificando a vida deles ao Senhor também. Próximo. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Irmãos, o nome do Senhor, qual é o seu nome? O Senhor é maravilhoso, porque Ele opera maravilhas em favor do seu povo. Ele é conselheiro, porque Ele tem um conselho para nós. Ele é príncipe da paz, e o nosso coração está cheio da paz do Senhor. E os mandamentos do Senhor, as orientações do Senhor não são pesados para nós, mas são motivo de alegria para a nossa vida. Próximo. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Irmãos, o nosso altar, o que nós somos ao Senhor, é vida no altar. Não é uma oferta de um culto de lábios, que honram ao Senhor só com lábios, mas é o nosso coração, é a nossa vida diante do Senhor. E diz a palavra de Deus: sucedeu que subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que tinha naquele altar, irmãos? Quando você vê a vida dos servos do Senhor no passado, o altar acompanhava. Abraão, aonde ele ia, ele erguia um altar ao Senhor. E o altar fala de quê? De um Deus que é soberano, de um Deus que é Senhor. E nós prestamos um culto a Ele, mas nós prestamos a Ele um culto racional, é com a nossa vida. E o resultado disso não é um altar edificado a um Deus qualquer, como quando Paulo chegou ali em Atenas e encontrou altar para tudo quanto é. Não é esse altar,
Mas o Deus que nós servimos, como diz Paulo ali, é um Deus conosco. Nele nós vivemos, Ele é a nossa vida, nele nós existimos, e Ele não está longe de nós, mas é um Deus conosco. Esse é o culto que agrada a Deus. E esse culto que agrada a Deus, o que é que tem no altar? Tem sangue, mas tem oferta de manjar também, tem glorificação, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa porção. O que é que tem mais no nosso altar? Tem fogo. A vida do servo de Deus subiu. Diz a palavra do Senhor, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. Irmãos, o culto agradável a Deus é esse. É o culto que é resultado de uma vida. É um culto que é vivido dentro de casa. Não é um culto dentro da igreja. O culto dentro da igreja é o culto que é a nossa vida. A oração que nós fazemos é a nossa vida. O louvor que nós cantamos é a nossa vida. Ninguém vai enganar Deus, dizendo, Senhor, eu te amo mais que tudo, mais que a vida que é em mim. E o Senhor olhando, isso é mentira. Esse altar não tem fogo. Esse altar não tem poder de Deus. Mas o culto que nós prestamos ao Senhor é um culto com fervor. É um culto com alegria. Por quê? Porque é um culto verdadeiro. Não é a fé fingida. Como Paulo disse ali na carta a Timóteo, a fé que habita em ti não é a fé fingida, mas é a fé verdadeira, que habitou no coração da tua avó, da tua mãe, Lloyd, Eunice. Havia uma fé verdadeira, e eu sei que esta fé habita em ti. Irmãos, tem isso na nossa vida. Se o nosso culto é esse, se o que nós estamos cantando na igreja, se o que nós estamos orando é resultado de uma vida, e o Senhor que sonda os corações, se Ele sabe que esse culto é verdadeiro, então nesse culto há fervor, nesse culto há alegria, nesse culto há oferta de manjares, nesse culto tem sangue, vidas lavadas, transformadas pelo sangue do Senhor Jesus. E o que é mais maravilhoso, tem fogo, e não é um fogo que fica aqui não, é um fogo que sobe, é adoração, é um culto agradável a Deus. Ali estava a aprovação do Senhor, o Senhor dizendo a eles, eu me alegro em vocês, eu me alegro na vossa vida. E nós vamos ver depois a palavra do Senhor dizendo que, e o Espírito do Senhor impulsionando a Sansão, o Espírito do Senhor impulsionando aquele jovem. Irmãos, nós queremos que os nossos filhos vivam isso. E para alguém que tem alguma dúvida acerca de quem foi Sansão, lá no Novo Testamento, Sansão está relacionado entre os heróis da fé. Hebreus capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, Sansão está relacionado ali entre os heróis da fé. Essa é a fé que agrada a Deus. E quando você vê ali daqueles que viveram a fé, e que a palavra de Deus dá testemunho, diz, estes homens, essas mulheres, o mundo não foi digno deles. O mundo não foi digno deles. Irmãos, nós temos de viver nesse mundo mau, nesses dias trabalhosos, nesses dias difíceis. Nós temos de viver definidos pelo Senhor, prestando a Ele um culto e levando a nossa família, aos esposos, aos filhos, a viverem um culto agradável a Deus. Chama que sobe para o céu, candeia acesa, vida cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo se agrada e faz morada nos nossos corações. Vamos cantar um louvor ao Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, é uma visão. Eu via durante a aula em todos os locais, e no templo, como também outros locais que estão conectados, eu via um grande campo de plantação, aonde as irmãs elas realizavam ali um trabalho. E eu via que de início era um trabalho até um pouco ágil, difícil, mas as irmãs faziam certeza de que esse trabalho ali traria ali um grande benefício.
Glória a Jesus. Eu via que chegava um momento que o dono daquele culto, ele convocava as irmãs para a colheita daquele campo. E eu via que as irmãs, ao chegar naquele local, havia ali um grande quebrantamento, uma grande alegria, porque elas percebiam ali a grande quantidade de frutos que havia para ser colhido. E a ordem era: colhei tudo que puder. E as irmãs começavam ali a encher os cestos, e era todos os tipos de frutos. E eu vi que ao levar para as igrejas, quando as irmãs provavam daquele fruto, todas elas falavam da mesma maneira: esse fruto, ele tem o mesmo sabor, e o sabor era um sabor de mel. Trazia assim uma grande alegria para as irmãs. E eu via um grupo que não estava muito empenhado naquele campo, mas quando eles provavam daquele fruto, sentiam o sabor, elas diziam: nós também queremos agora trabalhar nesse campo. E a ordem que ali o dono do campo ele dava para as irmãs era: esforçai-vos, porque na próxima colheita a quantidade de frutos ela vai ser ainda maior, e trazia uma grande alegria para a vida das irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Outra visão. Mostrou que está conosco uma irmã, que o esposo dela não queria que ela viesse a esse seminário. Ele ainda disse para ela que se ela viesse, quando ela chegasse em casa, ele já não estaria mais em casa. Mas ela veio e perseverou. Estava em casa, como ele dizia: a partir de hoje eu irei caminhar contigo na presença. Glória a Jesus. Minhas irmãs, já estamos colhendo os frutos. Nosso Deus é um Deus zeloso, que honra a vida das suas servas, honra a vida dos seus servos. O Senhor ainda mostrou num dom que veio lá do Manaim de Vidreira, no estado do Rio de Janeiro, que todos os locais onde as irmãs estão reunidas, está funcionando como um grande hospital. E todas as irmãs, ao chegarem, eram recebidas por muitos anjos. E era observado que as irmãs traziam em suas mãos uma carteira de vacinação, cada uma com a sua foto, identificando a irmã ali naquele documento. E o anjo verificava e observava que ao longo, de toda a caminhada, as irmãs foram devidamente vacinadas, receberam ali a vacina que as irmãs precisavam. E neste seminário, o mostrou que a vacina que as irmãs estão recebendo, ou estarão recebendo em todo o seminário, é para a preservação, livramento do Senhor neste sentido. O Senhor mostrou que um grupo de irmãs chegavam e, quando o anjo olhava a carteira ali de vacinação, alguns registros haviam se apagado. Mas o Senhor mostrou que no ato da imposição das mãos, todas as irmãs eram curadas. Quando os pastores estendiam as suas mãos, todas as irmãs eram curadas. E quando saíamos no término desta reunião, todos estavam renovados e alegres na presença do Senhor. Nós vamos estar de pé, vamos glorificar ao Senhor por aquilo que o Senhor já tem feito em favor das nossas vidas. Senhor Deus, nós queremos te adorar, bendizer o teu santo nome. Ó Deus, pelo teu zelo, pelo teu cuidado, que o Senhor nos tem demonstrado ao longo de toda a nossa caminhada, nos dando todo o recurso para que nossas vidas sejam preservadas na tua presença. Seja o teu nome bendito e engrandecido para todos sempre. Nós adoramos ao Senhor, bendizemos o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus.